Bom dia a todos, eu sou o Fernando Norato, eu trabalho aqui na consultoria técnica da HANA e primeiramente agradecer aí todos os participantes, todos que estão assistindo, e eu vou falar hoje, vou apresentar aqui um equipamento multiparâmetro, né? O HI 98494, é um equipamento novo, né? Um lançamento mais atual, nossa bem-sucedida linha de multiparâmetros, equipamento usado para campo, né, principalmente para análises ambientais. E eu vou passar algumas informações sobre ele, né, sobre uso, algumas particularidades, o que diferencia ele dos outros modelos, principalmente a conexão Bluetooth, né, para transferência de dados armazenados, e o uso do sensor OD óptico, né? Então, essas seriam as principais particularidades com as outras linhas. Então, vamos dar uma repassada em alguns temas e algumas novidades deste equipamento. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. A apresentação, estimada a apresentação de tempo, né, em uns 40 minutos aproximadamente. E ao final, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Se vocês acharem interessante enviar. E ao final da apresentação eu vou dar uma passada aí nas perguntas. E aí eu vou lendo e já vou passando as respostas, tá? Então fique à vontade para enviar perguntas, ao final eu vou tá lendo. Ok? Vamos lá então? Vamos juntos. Bom, aqui o multiparâmetro, o modelo desse equipamento é HI 98494. Equipamento que reúne os principais parâmetros de análise físico-química da água. Então, este equipamento é um equipamento ao qual, em uma única unidade e uma única sonda, né, nessa única sonda já instalada os eletrodos, os sensores, é possível fazer análise neste modelo em até 12 parâmetros. São os parâmetros... São parâmetros muito importantes, né, exigidos por norma em algumas normativas aí, né, de potabilidade de água, de monitoramento ambiental, né, também bastante usado aí em consultorias ambientais. Então, em um único aparelho, você consegue analisar esses diversos parâmetros de análise físico-química, tanto para água doce quanto para água salgada. Essa linha de equipamento, esse tipo de equipamento, né, que nós nomeamos como multiparâmetro de campo, essa linha de equipamentos são equipamentos projetados para uso externo mesmo. Então, são equipamentos mais robustos, né, tanto os parâmetros, o sistema operacional, tudo isso foi projetado para uso em campo, né, para facilitar as análises, para auxiliar os operadores em campo, né? Que são equipamentos também que têm alia, né, essa robustez a análises precisas, então em alguns casos são usados até para análises internas em laboratório. Projetado para uso externo e interno, então pode ser usado tanto em campo, né, para análises em mares, oceanos, rios, lagos, né, efluentes, e tem até aplicações até em geleiras, por exemplo, né, para análise ambiental da água. Na Antártida, por exemplo, já tivemos um cliente com um pesquisador usando lá, né. Modelo mundialmente aplicado em análises ambientais. Então, nossa linha multiparâmetro, que inclui o HI 98494, são equipamentos mundialmente usados, né? A HANA Instruments, né? Aqui no caso nós ficamos em São Paulo, Barueri, mas possuímos escritórios espalhados nos 5 continentes, né?
Então, são equipamentos que vira e mexe aparecem no Discovery, National Geographic. Então, são equipamentos mundialmente já conhecidos, né, para este tipo de aplicação. Só a nível de formação, né, nossa fábrica destes modelos são na Romênia. Mas aqui na Hanna Brasil nós damos total suporte, né? Então nós somos um braço da fábrica aqui no Brasil. Então tudo relacionado a suporte técnico, consultoria, suporte comercial, peças de reposição, tudo que for precisado da linha toda, não só dos multiparâmetros, de toda a linha Hanna, pode estar entrando em contato aqui com a gente também. Conta com suporte especializado HANA Instruments, né? Então, como eu estava mencionando, tudo que for necessário aí relacionado a suporte, né, de equipamentos da linha da marca HANA, pode estar entrando em contato com a gente. Bom, aqui é a apresentação de alguns equipamentos, né, alguns modelos de multiparâmetro que nós comercializamos. Então, o 98194, um dos campeões de venda, é um equipamento multiparâmetro similar a esse porte aqui de equipamento, é o 98194. Ele é um equipamento que analisa pH milivoltagem também, ORP, que é potencial de óxido redução, EC, que é condutividade elétrica, OD, que é o oxigênio dissolvido, temperatura, pressão atmosférica, totais sólido dissolvido, salinidade, resistividade e salinidade da água do mar. O 98494, que é o modelo que está aqui em apresentação, nesses slides, ele voltei. O 98494, que é o equipamento que está aqui em apresentação, ele faz análise pH, ORP, condutividade, o oxigênio dissolvido também, só que o oxigênio dissolvido com método óptico de detecção, temperatura, pressão atmosférica e os demais parâmetros igual do 98194. Então, a principal diferença do 98194 e do 98494 é o sistema óptico para leitura do oxigênio dissolvido e a transferência de dados Bluetooth. Temos também o 98195, que já tem um número um pouco menor de parâmetros. Então, pH, ORP, condutividade, e aí segue igual aos demais. Esse, no caso, 98195, ele não mede oxigênio dissolvido. O 98196, ele não vai medir a condutividade. Então, consequentemente, não vai medir os subparâmetros que são baseados na leitura da condutividade, que é o potencial dissolvido, salinidade, resistividade e água do mar. O 9829, que todos esses aqui que foram falados anteriormente, da linha 9894, 494, 195 e 196, eles são esse porte de equipamento. Tem o mesmo design, o que vai mudar são os parâmetros. São alguns eletrodos, né, que conforme estão aqui na especificação. O 9829 já é um equipamento um pouco maior, ele vai medir os mesmos parâmetros dos anteriores, só o OD que não é óptico, é um OD por membrana, e ele pode ser acrescentado alguns parâmetros, alguns eletrodos adicionais que os outros não medem, que é a turbidez, um eletrodo combinado turbidez-condutividade, e também ele pode ir já de fábrica, né, equipado com um sistema de GPS, ao qual ele vai medir a latitude e a longitude, junto com os demais parâmetros, e quando baixa essas informações no software, no computador,
tem uma função lá chamada mapa, ao qual, quando é acionada essa função, ele abre o Google Maps e aí mostra os balões, né, os balãozinhos, com os parâmetros medidos diretamente no mapa. Então, no mapa você já consegue observar a localização e os parâmetros medidos. Essa função GPS é exclusivo do 9829. Aqui o cronograma da apresentação. Aplicação, vou dar uma passada rápida aqui sobre geralmente onde são usados esses equipamentos, o equipamento multiparâmetro. Um pouquinho sobre o 98494, algumas especificações. Como funciona o registro de dados do HI 98494. Esse HI é de HANA Instruments. Então, aqui o registro de dados, só a nível de informação. Depois eu vou falar um pouco sobre o sensor PH-URP, que é um sensor combinado PH-URP, que equipa este equipamento. O sensor de condutividade. E vamos falar um pouquinho também sobre o sensor de oxigênio dissolvido óptico. Aqui, aparelho, sonda e sensores. Então vamos, quando falar aparelho, né, seria o aparelho propriamente, a sonda, onde vai conectado os sensores. Esse aqui é um layout do 98494, né, que é o que nós estamos falando aqui. Então aqui o aparelho, a sonda e os eletrodos aqui internamente. A sonda, o cabo da sonda, o padrão é 4 metros de cabo. Mas nós comercializamos 10 metros, 20 metros. Então, nós temos diversas metragens de cabo da sonda, de acordo com a necessidade. Então, quando for entrar em contato ou fazer a solicitação de cotação, informar o tamanho do cabo que vocês desejam receber a cotação do equipamento. Mas o padrão que vai assim com o código 98494 são 4 metros de cabo, né? Cabo entre o equipamento e a ponta da sonda. Então seria cabo de 4 metros. Aplicação, análise na margem. Então, pode ser usado, né, a sonda pode ser totalmente mergulhada, a proteção IP dela é IP68, então ela pode ser totalmente mergulhada, né, essa sonda com os eletrodos. Então pode ser lido em margem de rio, mar, na praia no caso, lagoas, se for o caso até piscina, tanques de geração em estação de tratamento. Pode ser usado também embarcado, no caso para monitoramento ambiental, em canais, rios e lagos. Também pode ser usado em análises subterrâneas, ao qual é usada uma célula de medição, que é acoplada na sonda, né, do equipamento, é acoplada essa célula de medição, ao qual essa célula de medição é conectada uma bomba de baixa vazão, que vai sugar a água vai puxar a água subterrânea, né, por essa bomba, e essa bomba vai forçar a água a entrar na célula de medição, e como a célula vai sair por baixo a água, essa água acaba tendo um fluxo, né, e contato com os eletrodos, e assim consegue fazer a análise da água subterrânea, essa análise, né, que é chamada de baixa vazão. Então, o equipamento, né, nós fornecemos também esse sistema de célula de fluxo para poder fazer esse tipo de análise, atender esse tipo de aplicação. Aqui um layout também da sonda conectada à célula, ficaria mais ou menos dessa maneira. Essa célula de fluxo ela não acompanha o equipamento, ela é vendida separada, a célula no caso. E também pode ser usado
para aplicações internas, pode ser usado para laboratório também, tem precisão para isso. Então, em parâmetros, os parâmetros ao qual ele é usado, ele pode ser usado também para uso interno. Os parâmetros de medição do 98494 é pH milivoltagem, pH, o ORP, né, potencial de óxido redução, que é uma medição em milivoltagem também. Então, sempre recomendo, né, sempre friso que quando for fazer esse tipo, for liberar esses parâmetros, tomar cuidado para não confundir pH milivoltagem com a milivoltagem do óxido redução. São coisas diferentes. Às vezes, alguns clientes perguntam e tem alguma confusão sobre isso, algumas dúvidas sobre isso. Então, o valor relacionado à milivoltagem do eletrodo pH não é a mesma milivoltagem relacionada a um eletrodo de ponta de platina de um RP, potencial de óxido redução. São coisas diferentes, tá? Mas para este equipamento especificamente, o eletrodo ele tem lá o bulbo para o pH e tem a ponta de platina para o ORP. Então, ele é um eletrodo combinado. Este equipamento mede também a condutividade, tanto a absoluta quanto a relativa. A relativa é a compensada, condutividade compensada, com temperatura. Totais sólidos dissolvidos, que é o total, a capacidade total iônica da solução. Não seria questão de particulados, né? Igual se é feito no jar test, não é isso. Esse aqui ele vai medir a concentração total iônica, com base na medição da condutividade. Resistividade da água, salinidade da água. Esse aqui é um parâmetro específico, né? Que a unidade de medida é representada por um sigma, que é a salinidade da água do mar. O OD, o oxigênio dissolvido, que para o 98494 é um sistema óptico. A pressão atmosférica, que tem um barômetro no aparelho. Então, no aparelho tem um barômetro e essa medição é importante para a compensação automática do OD. O oxigênio dissolvido ele é importante ter essa compensação da pressão, da temperatura e da salinidade. No caso deste equipamento, tanto a salinidade quanto a pressão atmosférica e a temperatura já é medido diretamente no aparelho. Então, ele faz essas compensações automáticas. Aqui no visor do equipamento, você pode selecionar quais parâmetros você quer. Você pode habilitar todos os parâmetros para análise ou somente os que interessam. E né, ele vai aparecer aqui todos os parâmetros selecionados, que foram selecionados. Então, essa tela aqui é a tela durante o trabalho, durante a medição. Ele vai mostrar os parâmetros, tá vendo aqui, pH milivoltagem, pH, o RP, que é em milivoltagem, porcentagem do oxigênio dissolvido, miligrama por litro do oxigênio dissolvido, condutividade absoluta, resistividade, totais sólido dissolvido em ppm, né, que equivale a miligrama por litro, PSU, que é a pressão, a salinidade específica da água do mar e a temperatura. Tudo isso ele mostra no display em tempo real. Então, conforme vai tendo alterações, ele já vai, simultaneamente, ele já vai mostrando no equipamento, informando a variação dos resultados do parâmetro. Algumas particularidades aí dos multiparâmetros, aqui mais específico do HI 98494, mas aplica muito aos outros também. Compensação da temperatura automática, essa sigla ATC, compensação automática de temperatura, e ele pode trabalhar de 0 a 50 graus Celsius. Armazenamento de dados de 45 mil registros, 45 mil dados armazenados. Então, o equipamento tem uma memória interna que consegue captar até 45 mil análises. Análises seriam todos aqueles, um relatório com todos aqueles parâmetros liberados. Então, cada registro de dado,
desse, né, cada registro desse vai conter todos aqueles parâmetros. Aí 45 mil dados. Depois que baixou, pode apagar e continuar analisando, dando continuidade no armazenamento. Em uma das configurações de armazenamento, uma delas você pode automatizar a coleta desses dados. E esse intervalo de armazenamento pode ser entre 1 segundo a 3 horas. Você pode programar o equipamento. De tanto em tantos segundos, ele vai captar, ele vai armazenar na memória do equipamento os parâmetros medidos. E esse intervalo de captação de resultados, você pode programar entre 1 segundo até 3 horas, dentro dessa gama, né? Desse limite de tempo. Aí você pode programar o tempo de armazenamento de dados. Ele tem conectividade com Bluetooth e USB. A função dessa conectividade principal é baixar os dados, né? A função dele é baixar, extrair esses relatórios, esses dados que foram armazenados na memória do equipamento. E a proteção do aparelho é IP67, o grau de proteção do aparelho. E da sonda IP68. A sonda com essa proteção IP68, com essa proteção, ela tem capacidade de até 20 metros de profundidade. Entendeu? Então, aí, esse grau de proteção, a sonda pode ser imergida até 20 metros de profundidade, claro, obedecendo aos limites do cabo, do tamanho do cabo. E aqui duplicado, conectividade Bluetooth e USB. A bateria, ele pode ser alimentado com 4 pilhas alcalinas e uma exclusividade aqui do HI 98494 é que ele vem equipado com uma bateria recarregável de íon lítio interna no equipamento, até 200 horas de uso. Então, ligado. Então, o equipamento, além de você poder usar pilhas auxiliares alcalinas, essas pilhas comerciais comuns, o equipamento vai equipado também com um dispositivo eletrônico, né, no dispositivo eletrônico, uma bateria de íon lítio recarregável. Calibração. No HI 98494, nosso equipamento multiparâmetro, você tem 2 tipos de calibração: calibração rápida e calibração individual. A calibração rápida, eu costumo chamar ela de calibração emergencial. É uma calibração em que, com uma única solução, você faz o ajuste do aparelho. Só que você faz o ajuste em um parâmetro pH, um ponto pH, e um ponto de condutividade e um ponto de oxigênio dissolvido. O pH é um ponto, o pH aproximado a 6,84, que é o ponto de pH que ele vai ajustar, que é o ponto de referência. A condutividade é 5 milisiemens, 5.000 microsiemens. Né? Então, este é o ponto de calibração. E o oxigênio dissolvido é o 100%, que é o no ar. Então, a solução rápida, que está aqui nessa imagem, apresentada nessa imagem, propriamente ela vai calibrar um ponto, vai aferir, né, vai ajustar um ponto pH e um ponto condutividade. Aí depois que ele ajusta nesse copo aqui mesmo, que você colocou a solução, ele vai pedir para você tirar do copo, aí você vai deixar no ar e vai ajustar os 100% de oxigênio. E só, vai ajustar só esses pontos. Eu chamo de emergencial e ela é chamada de calibração rápida. Por quê? Porque você vai ajustar um ponto só, esses pontos fixos. Então, dependendo dos valores que você for analisar, o equipamento não vai ter a precisão máxima que ele pode apresentar, que ele oferece. Por quê? Porque tem só um ponto de referência de cada parâmetro. Tá? Essa é a calibração rápida. Já a calibração individual, você ajusta, né, afere individualmente cada parâmetro. No pH, por exemplo, você pode informar
até fazer a aferição de até 3 pontos, sendo que esses 3 pontos pré-programados, 4.01, 6,86, 7,1, 9,18 e 10,01. E um ponto customizado. Quando fala ponto customizado, é um ponto que você mesmo digita no aparelho, um valor, e ele vai usar aquele ponto, aquele valor que você informou como referência. Às vezes você tem um padrão específico que não está nesses pré-programados aqui, aí você pode customizar, pode criar, informar um ponto que ele vai ajustar naquele ponto ali que você informou, logicamente usando um padrão correspondente. O padrão que eu falo é uma solução de calibração, solução tampão, né? É tudo a mesma coisa. Então, o padrão é uma solução que tem um valor, que tem um valor fixo para aquele parâmetro. O potencial de óxido-redução relativo também tem um ponto, e esse um ponto é customizado, ou seja, vai informar o valor lá em milivoltagem, referente ao ORP. Esse potencial de ORP, se o valor for positivo, ele é um meio oxidante, se for negativo, é redutor. Esse valor de milivoltagem. O oxigênio dissolvido também são até 2 pontos, sendo que os mais comuns é 100%, que é no ar mesmo, que é calibrado, né, que é no ar ambiente da medição, que é a referência 100% de saturação de oxigênio, e o 0% é um padrão, né, geralmente usado bastante metabisulfito de sódio, é um padrão 0% que nós comercializamos aqui na Hanna também. E pode ser também customizado um ponto, sendo em porcentagem, que é saturação, ou em miligrama por litro, que é equivalente a ppm, partes por milhão. Condutividade, também condutividade, né, EC, condutividade elétrica, no caso aqui a análise da condutividade da água, calibrado um ponto, esse ponto pode ser de 84 ou 1413 microsiemens, ou 5, 12,88, 80 ou 11,8 milisiemens. Um desses pontos somente. E tem a opção também de você colocar um ponto customizado. Então, uma dessas opções você pode ajustar para a condutividade. Qual que é a melhor? Depende do tipo de análise que você vai fazer. Geralmente, esses pontos de calibração é uma curva. Você vai montar uma curva, você vai dar uma referência e vai ser assim, feita as coordenadas lá na curva, né, de referência. Então, quanto o ponto for mais próximo do que você vai analisar, melhor. Melhor em que sentido? Melhor no sentido de precisão e melhor no sentido de exatidão. Aqui também resistividade. A resistividade, ela tem base na condutividade. Então, aqui, se a condutividade está ajustada, né, está ferida, a resistividade também vai estar. Por quê? Porque está baseado aqui no ajuste da condutividade ou salinidade. Então, você ajustou um desses parâmetros, a resistividade está ok. Totais sólido dissolvido também, né, baseado na condutividade ou salinidade. Ajustou lá, o TDS também está ajustado. E a salinidade pode ser calibrado em um ponto, né, um ponto customizado, ou seja, você vai informar o valor na unidade PSU. E a salinidade específica da água do mar também, baseado na condutividade ou salinidade. Pressão atmosférica, ele já vai calibrado de fábrica, vai ajustado de fábrica, mas pode ser, se tiver se tiver um sistema próprio para isso, né, pode ser feito em um ponto customizado. Isso aqui é usado mais, essa calibração, esse ajuste, essa aferição é feita mais quando é a nível de calibração mesmo, né, de certificação, RBC, essas coisas. Aí ele é bastante útil. Esses equipamentos, esses multiparâmetros, todos podem ser acreditados ou rastreados.
na RBC, na calibração pelo Inmetro, né? Que é feito por laboratórios certificados. Temperatura também. Um ponto customizado, você pode trabalhar em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Registro de dados. Aqui nós vamos ter duas formas de registro de dados deste equipamento, o HI-98494, por demanda ou por amostragem automática. Então, pode ser configurado dessas duas maneiras. Por demanda é o quê? Você vai estar medindo lá em campo, ou no laboratório interno. Você quer armazenar aqueles dados. Toda vez que você apertar a função armazenar, ele vai armazenar. Então, por demanda, é uma armazenagem manual. Toda vez que você acionar o comando, ele vai armazenar. A amostragem automática já seria daquela forma que eu mencionei anteriormente, que você programa um tempo em que ele sozinho vai coletando essas medições. Então, e essa configuração pode ser entre 1 segundo e 3 horas. Então, vamos supor, eu coloco 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ele armazena na memória do equipamento. Vai coletando. 1 segundo, armazena. 1 segundo, armazena. E ele vai registrando. Ele salva tudo isso em diretórios, um diretório antecipadamente direcionado, e aí ele fica disponível no aparelho. Aí você consegue visualizar esses dados no aparelho, que ficaria dessa maneira aqui, ou baixar tudo no celular ou no computador. E esses resultados, direto no equipamento ou no software, ou do software do celular ou no computador, você consegue visualizar, converter aqui no software do computador, no software do celular ou direto no equipamento. Você consegue converter individualmente cada parâmetro em curvas, né? Então, vamos supor, pH. Você tem lá 5 mil registros do pH, por exemplo. E aí você manda converter em curva, ele vai pegar esses 5 mil registros e vai plotar uma curva dos resultados sequenciais que foram coletados. E tudo isso você pode fazer uma transferência de dados por Bluetooth ou USB. Essas duas formas de esses dados que estão todos armazenados ali no equipamento, as formas que você pode baixar essas informações. O Bluetooth, você vai no App Store da Apple ou do Google Play, né, no Play Store, você baixa o aplicativo da HANA, gratuito, e no celular ou tablet, você faz a transferência desses dados, né? Esses dados podem ser compartilhados diretamente para o celular, né? Você pode mandar por qualquer aplicativo, aí, WhatsApp, e-mail, você pode mandar em CSV, que é uma extensão usada no Excel, ou diretamente em PDF. Então, ele vai pegar todo o relatório das análises, todas as análises que foram coletadas, todos os pontos que foram, os parâmetros que foram coletados durante a análise. Ali vai ter hora também, dia. E aí você consegue baixar tudo, mandar tudo isso por essas extensões. Pelo Bluetooth, ele já baixa no celular, e do celular você já consegue mandar direto por esse aplicativo, né? Você consegue mandar direto para outro celular ou para um e-mail. Ou você faz o download direto no seu celular ou tablet, e ali você já consegue, igual aqui na tela, né? Você já consegue visualizar os valores que foram baixados. A leitura no Bluetooth não é em tempo real. Tá? Ele vai baixar o que está registrado no equipamento. Então, aqui o relatório dos parâmetros, certo? Os dados armazenados. Pode converter em gráficos também. Você pode escolher os parâmetros que você quer que seja visualizado no celular e transferir, tá?
com a extensão que você desejar. E ele mostra também os pontos de calibração, o GLP, né? GLP, que é a boa norma de laboratório, que seria os pontos que foram calibrados, né? O slope, eficiência dos eletrodos. Então é um software, um aplicativo bem completo, assim, para você ter um controle legal dos dados que foram coletados e informação geral, assim, da condição do aparelho também. Então, o operador pode mandar essas informações, um exemplo, né? O operador pode coletar os dados em campo e pode mandar diretamente para o supervisor, o coordenador, ou pesquisador, ou engenheiro. E aí ele mesmo pode interpretar, né? Tanto os dados coletados quanto a condição do equipamento, da sonda, dos eletrodos. E também por USB. USB, depois que coletou esses dados todos no equipamento, né, conecta no notebook ou no desktop, no computador, e aí consegue baixar tudo no computador e aparece essa lista, né, com os dados, com os parâmetros medidos, aparece todas as informações aí do que foi analisado, né? E aí daqui dessa planilha aqui, que é uma planilha do Excel, é possível exportar em PDF, aí pode direcionar. E também converte em gráficos. Aqui o sensor pH-URP, que é um eletrodo combinado, ele tem esses dois parâmetros em um único eletrodo, né? É um eletrodo, assim, os cuidados com ele, é um corpo de PVC, essa pontinha verde aqui fica o bulbo. Então, os cuidados principais com ele assim, para esses eletrodos de multiparâmetro de forma geral, é parecido com o cuidado que tem com o eletrodo de laboratório. Ele tem uma capinha de silicone, essa capinha internamente colocar o cloreto de potássio, né, para armazenamento do eletrodo 3 molar, que é o famoso KCl 3 molar, né, que é a solução de armazenamento, de condicionamento do eletrodo, que deixa o eletrodo condicionando. A gente não recomenda armazenar com água destilada, essas coisas, porque geralmente a água ocorre uma troca iônica e aí o eletrodo fica ativo, vamos dizer assim. O ideal é o KCl, que deixa o eletrodo condicionando, quando não tiver em uso, né? O RP também é armazenado junto com o KCl. Uma coisa importante também nos multiparâmetros é que esses sensores, todos os sensores que vão ser mostrados aqui, eles têm uma vedação aqui na base. Então, essa vedação é importante usar uma gotinha de uma vaselina que nós fornecemos, uma sílica, né, que ela impermeabiliza essa borracha e evita que entra, como ele pode trabalhar mergulhado até 20 metros, com a pressão evita que entre umidade por dentro do conector da sonda, né? Então, esse sistema de vedação ajuda bastante a evitar isso. Porque esse é o maior vilão das sondas, né? A questão de entrar a umidade e com o tempo fica o eletrodo confinado ali e acaba oxidando os contatos eletrônicos. Aí começa a dar problema. Então, tem o sistema de vedação e tem um silicone que ajuda na impermeabilização. Condutividade. Esse aqui é o sensor de condutividade, que também vai conectado aqui na sonda. Condutividade, ele é armazenado seco. O que tem que tomar cuidado com ele é para não acumular sujeira dentro desses orifícios aqui, onde ficam os contatos, para medir a condutividade elétrica da água. E tanto solução padrão para calibração e amostra, ele tem que, no mínimo, cobrir até essa bolinha aqui, essa abertura aqui no sensor, tá? Porque os contatos de medição estão logo abaixo. Então, se não cobrir pelo menos essa circunferência aqui, ele não vai medir corretamente, tá? Então, é disso para mais, ok? Fica posicionado aqui, mais ou menos. E ele é armazenado seco. Também
os cuidados lá também, mesma coisa, né? Com a vedação, periodicamente, uma vez por mês, pelo menos, checar se está bem, se renovar essa vedação, que é uma gotinha só de um gelzinho, que é o silicone. Esse aqui, o sensor OD, né, óptico, que equipa, que é este sensor aqui. No lugar das convencionais membranas, vai a gente chama de Smart Cap, né, que é uma capa de fluorescência na base, para que o eletrodo possa funcionar. O sensor de fluorescência, né, o sensor de OD óptico, basicamente como ele funciona? Internamente ele tem um LED azul, esse LED azul ele é aplicado justamente nessa base aqui de fluorescência, né, porque ela absorve essa luz, e ele fica fluorescente aqui internamente, nessa base. E de acordo com a atividade do oxigênio, quanto mais oxigênio tiver na parte externa, na amostra no caso, ele vai dissipar essa fluorescência. Se não tiver oxigênio, ele vai manter por um tempo mais prolongado. Então a medição do OD óptico é justamente nessa questão de consumo dessa fluorescência. Quanto mais oxigênio, vai acabar mais rápido essa radiação luminosa, né, com base nessa fluorescência, e se não tiver oxigênio vai durar mais tempo. E aqui tem um fotodetector que pega justamente essa radiação luminosa. Essa é a base de funcionamento do sistema óptico. Tá? Então aqui a luz azul, a luz vermelha de referência, que ela dá uns flashes, justamente para coletar, para pegar como referência esses dados. Também na questão de compensação de temperatura, as compensações, por isso que é usada essa emissão vermelha. E o azul é justamente para absorção, né, desse sistema de luminescência com base em platina. Aqui a Smart Capa, que é a capinha, né, que contém esse sistema aqui de fluorescência. O sistema óptico é o que divide, né, fica na sonda, ele divide aqui a Smart Cap do sistema óptico interno da sonda, e uma base preta. Aqui é a capinha dele. Esse vidro óptico, essa janela óptica, seria aqui. E essa capa, essa aqui representa um layout representando a ponta da sonda, e essa aqui representando a capa. E essa capa ela é encaixada, né, conectada aqui a essa ponta do sensor. E aí fica desta maneira após a conexão. Então, assim que vai funcionar. Então, essa parte aqui seria essa parte aqui. E os emissores de luz e um fotodetector diodo fica internamente aqui. E essa separação, que é um vidro, né? Que é parece um espelho, ele ficaria aqui. Ele montado ficaria desta maneira aqui, tá? Qual a vantagem do sistema óptico? Ele pode ser usado tanto em água doce quanto em água salgada. O por membrana também pode ser usado em água doce e salgada. Então, esses comparativos são meio que um paralelo comparativo entre o modo óptico e o modo membrana. O 98494, HI 98494, ele é o único multiparâmetro que tem esse sistema óptico de oxigênio dissolvido. Os demais vão usar multiparâmetros, vão usar geralmente o sistema galvânico por membrana mesmo. Tá? O sistema óptico, como nós vimos, ele não vai precisar membranas, ele vai usar essa capa óptica aqui mesmo, essa Smart Cap. Se ele não usa membrana, também não é necessário a adição de eletrólito, não é necessário a adição daquela solução
eletrolítica, que é usado, porque geralmente quando vai usar OD por membrana, você pega a membrana, adiciona a solução OD, né, gota a gota, para não juntar bolha de ar, e aí você pega essa membrana e rosqueia na ponta do sensor. Aqui não, aqui você só tem essa capa, que tem duração de 1 ano mais ou menos, e você conecta ela diretamente na ponta do sensor. Não ocorre consumo do oxigênio, do O2, do oxigênio dissolvido. Então, esse sistema puro, sistema óptico de medição, não tem consumo, não tem degradação do oxigênio, né, pelo cátodo e o anodo dos modos de medição por membrana. O OD, como vai ser só aquela interação por fluorescência, então não tem degradação do oxigênio que você está medindo ali na amostra ou no ambiente externo, né? Então você não tem essa degradação do oxigênio que nem se tem com as sondas que trabalham em modo de membrana, né? Que são os sensores de OD, tanto galvânico quanto polarográfico. Tá? O óptico não tem não é necessário esse consumo aplicado ao método de análise. Bom, outra coisa é que ele não depende de taxas de fluxo. Então, como ele é um sistema óptico, ele, diferentemente de membrana, não é necessário aquela troca, né, do anodo cátodo, aquele fechamento de circuito, aquela corrente elétrica que é aplicado, que é necessário para a medição em membrana. O sistema OD já não trabalha com isso. E qual a vantagem? Ele tem algumas interferências que o por membrana está sujeito, o óptico não vai ter, né? Como interferências eletromagnéticas, energia estática, essas coisas que podem gerar algum tipo de interferência no sistema por membrana, o óptico já não tem esse problema pela forma que ele trabalha, né? Não afetado pela luz, a medição óptica não tem interferência de luz externa, luz solar, por exemplo. Por quê? Porque toda essa questão de captação dessa fluorescência vai estar dentro da membrana. E na parte externa da membrana, que é a ponta do sensor, ele é preto, né, revestido, tem uma coloração que não permite a infiltração de luz. Então, ele não tem interferência com a luminosidade externa. E essa Smart Cap, que é essa capa, né? Aqui é uma capa só, tá, pessoal? Uma capa, só que ela em 2 posições diferentes. Essa capa tem duração de 1 ano de uso, aproximadamente. Ela tem um chipzinho que ela vai contando. Então, quando dá 1 ano, ela já avisa que tem que ser trocada. E o sistema óptico comparado ao de membrana necessita menos manutenção, porque a membrana você tem que trocar, assim, no máximo a cada 2 meses você tem que trocar a membrana. E tem que, durante o uso, muitas vezes tem que repor a solução interna, né, quando não consegue calibrar, essas coisas. O OD já não tem essa questão dessa reposição, então acaba dando menos manutenção. Aqui os acessórios que acompanham o equipamento HI 494, que é uma maleta rígida com aparelho, a sonda, né, o padrão é 4 metros, mas se for exigir uma metragem maior, tem que pedir antecipadamente na cotação, né? Aí já cota com o tamanho de cabo que foi solicitado. Acompanha um sensor de pH URP, acompanha também um sensor de condutividade, acompanha um sensor de oxigênio óptico, no caso especificamente do HI 98494. Vai também uma capinha, uma Smart Cap do OD óptico, né, com duração de 1 ano.
Vai um copo de calibração, principalmente para calibração rápida. Quando é calibração individual, você pode usar um becker comum mesmo, de preferência um becker de plástico. Tá? Mas quando é calibração rápida, como pode ser usado em campo, esse copo, ele vai, tira-se essa capa de proteção, e esse copo vai rosqueado diretamente na ponta da sonda, né? Essa capa de proteção também equipa já a sonda. Essa capa de proteção ela é usada mais quando vai fazer medição em campo, para proteger principalmente os sensores. E se não tiver com essa capa, além dela fazer o contrapeso, ela evita que se bater em alguma coisa, uma coisa de ponta assim na sonda, não atinja diretamente os sensores. Então ela é uma capa protetora que é fundamental para análise em campo, tá? Junto com a sonda. Mas ela é rosqueada aqui. Quando vai calibrar rápida, por exemplo, você pode rosquear esse copo aqui e colocar a soluçãozinha rápida. Isso é interessante porque no caso da solução emergencial, que também acompanha o equipamento, você pode calibrar até dentro de um carro, em movimento, embarcado, né? Então, em caso de emergência, dá para fazer esse ajuste rápido, emergencial, com essa solução e esse copo. Ele vai com uma solução rápida, né, 230 ml de solução de calibração rápida, que também é vendido separado. Vai com uma solução, 120 ml de solução zero de oxigênio, que é um padrão zero de oxigênio, né, para calibração do zero do oxigênio dissolvido. O kit de manutenção de sonda, vai alguns sachêzinhos de padrão, de pH, de condutividade para calibração. O cabo USB para baixar os dados armazenados no equipamento diretamente do computador. Vai a pilha alcalina, né, os certificados do equipamento, da sonda e o manual. Nós fornecemos aí o manual português, digital também, tá? Então já vai um kitzinho completo, só não vai as soluções individuais, as soluções de calibração individual, aí é comprado separado, e a célula de fluxo, se for necessário, essa aplicação também é vendido separado. É isso aí, pessoal. Essa foi a apresentação aí, tá? Vou dar uma verificada aqui se tem alguma pergunta. Tem sempre perguntinha. Tá. Então, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Deixa eu posicionar aqui. Hernando Soares. Algum deles realiza análise de mais de um parâmetro, como clorofila e nitrato? Clorofila, não. Clorofila, não. Nós não possuímos multiparâmetro que faz esse tipo de análise. Nitrato, nós temos o de íon seletivo, para o 9829. Um específico para HI 9829, que é aquele que pode ter turbidez e GPS. Também pode ter íon seletivo nele, tá? Só que para estes parâmetros, que é nitrato, amônio e cloreto, eu peço que entre em contato com a gente aqui primeiro, tá? Elias Molina. No aplicativo HANA para celular, é possível visualizar e compartilhar dados das versões anteriores do 9894? Não. Este aplicativo ele é específico para conexão Bluetooth. Então, esse aplicativo só vai funcionar com este modelo, que é o HI 98494. O modelo HI 98194, ele não conecta com este aplicativo do celular, tá? Esse aplicativo multiparâmetro é específico para este modelo. Só esse modelo que vai trabalhar. O Elias Molina, essa apresentação ou parte dela serão postados no canal do YouTube da HANA Brasil? Sim, eles serão disponíveis, vai ser subido, provavelmente essa semana, essa apresentação que foi feita. Guilherme Novaes. Para a medição direta dentro do tanque de aeração, qual o melhor sensor OD? O óptico ou membrana?
Os dois podem ser usados, pode ser aplicado em tanque de aeração. Tá? Geralmente o mais usado é o membrana galvânica, que é o que equipa os nossos multiparâmetros, porque ele tem uma resposta mais rápida. Mas o OD também pode ser usado para isso, tá? Mais rápida comparada ao outro membrana polarográfica. Então, tanto o membrana quanto o óptico, os dois são recomendados para uso em tanque de aeração também. Tá? Os dois métodos de trabalho vão ter uma boa resposta para o controle de oxigênio nesse tipo de tanque. Vamos ver se mais alguma pergunta. Mais uma da Shirley. Para cada parâmetro, teria que ter um eletrodo? Pergunta da Shirley Uehara. Desculpe se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Shirley, sim. Nós temos, para as análises primárias, nós temos lá análises primárias e secundárias. Primária seria o quê? Temperatura, tem um sensor fixo. Oxigênio dissolvido, tem um sensor. Saturação, que é porcentagem. Condutividade, pH e URP. Né? Então, seriam 3 sensores móveis, que é pH, URP, condutividade e oxigênio dissolvido, e um fixo, que é temperatura. E um quinto parâmetro, que é o barômetro que fica no aparelho, que seria a pressão atmosférica. Todos os outros parâmetros, nós falamos que é secundário, que seriam calculados com base nesses 5 parâmetros. Tá? Então, com esses 5 parâmetros, todos os outros são calculados com base neles. Então, seria usado só esse para todos aqueles que foram informados aí na apresentação. Bom, agradeço a todos aí pelas perguntas, tá? Pelos questionamentos, e agradeço mais uma vez aí por ter nos acompanhado aí nessa transmissão, e agradeço você também que está assistindo neste momento aí, nos acompanhando aí no YouTube. E deixa eu ver aqui, acho que chegou mais uma pergunta. Digo para íons seletivos. Shirley complementou a pergunta. Ah, sim. Entendi, Shirley. Para íon seletivo é um para cada parâmetro. Esse eletrodo de íon seletivo que eu citei, o cloreto, o nitrato e a amônia para o modelo HI 9829, ele ficaria conectado no lugar do eletrodo pH-URP. Né? E cada parâmetro desse seria um eletrodo diferente. Então dá para usar um de cada vez só. Não daria para usar pH, cloreto, amônio, nitrato, todos em um único sensor, todos de uma vez, né? Tem que ser um de cada vez. Bom, é isso aí. Tá. Acho que é isso as perguntas. É isso, né? Tá. Então, obrigado por todos aí. Obrigado por nos acompanhar. E desejamos aqui, né, boas festas aí para todos os clientes, todos os amigos Hanna, todos que nos acompanharam. E bom dia, bom trabalho, boa semana a todos aí. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.